Olá a todos, bem-vindo, obrigado pela atenção aqui no vídeo. Eu quero falar hoje a respeito de um efeito que é o efeito de dobradiça ou de eixo. A gente consegue de modo prático aqui no Blender 3D. Eu vou usar aqui a versão 4.1 e a gente sabe que todo objeto que é adicionado na área 3D contém um objeto chamado ponto de origem. É no ponto de origem que a gente consegue fazer a rotação do objeto, a escala do objeto e até mesmo o deslocamento do objeto. Tanto faz que seja aí uma lâmpada, uma malha, uma curva, uma imagem, um metabol, etc., vai ter o ponto de origem para a gente poder fazer as transformações de escala, rotação e de deslocamento. Um detalhe aqui é que eu gostaria de fazer uma rotação desse objeto pelo eixo Z. Então, se eu fizer aqui o RZ, ele rotaciona dentro do seu próprio centro de gravidade, porque o ponto de origem está no meio. Eu vou selecionar esse cubo, vou usar o SX e vou achatá-lo para que ele fique no formato de uma chapa. Aqui está ótimo. O que eu poderia fazer aqui no modo objeto para esse objeto fazer uma rotação a partir desse lado esquerdo aqui? É simplesmente acionando aqui em cima a opção Options e habilitando o Origins. Ele vai trazer para mim aqui as coordenadas que pertencem ao ponto de origem. Então aqui, enquanto eu tiver com o Options lá em Origins ativo, eu só consigo manipular o ponto de origem. Então eu vou acionar o Move e ele vai trazer para mim o transformador de movimento do ponto de origem. Eu vou selecionar a setinha verde, que é o eixo Y, e vou arrastar o ponto de origem para essa esquerda aqui, para que ele fique bem na lateral. Eu desabilito a função Origins aqui em cima, tá? E agora, pessoal, se eu quiser fazer uma rotação em Z, olha que legal, ele faz um efeito como se estivesse abrindo ou fechando uma porta, ou uma tampa, ou algo que vocês queiram aí junto ao projeto. Esse é o modo mais prático. Vou usar o Ctrl Z para retornar e trazer o ponto de origem para o meio. Outra forma que eu tenho de poder criar um efeito legal aqui de dobradiça é acionando na área um objeto do tipo cilindro. Eu vou olhar por cima para facilitar e notem que esse cilindro está cobrindo totalmente aqui o objeto cúbico que eu havia chapado anteriormente. Então eu vou adicionar as propriedades dele aqui e vou diminuir esse raio dele para 0,15. Notem que o cilindro ficou com uma dimensão menor. O que eu vou fazer agora é arrastar esse objeto cúbico para cá e tenho aqui o cilindro do qual eu utilizei para fazer o nosso efeito. Vou usar por enquanto aqui, selecionando primeiro o cubo e depois com Shift selecionando o cilindro, eu posso selecionar aqui na Outline, tá? O efeito do modificador Boolean. Categoria Generate, Boolean, e vou usar aqui o cilindro e vou aplicar a diferença sobre o cilindro. Pronto. Agora, selecionando o cilindro, eu posso excluí-lo, delete, e vocês vão ver que eu criei uma malha com a perfuração no centro. Para gerar um novo cilindro, clicando aqui em Mesh Cylinder, ele vai criar um mesmo cilindro com aquela mesma proporção do cilindro anterior. Ele aparece bem aqui, ó, onde estava o anterior. Eu vou olhar por cima e vou aqui diminuir um pouco o diâmetro dele. Vou deixá-lo em 0,13 para deixar esse pequeno espaçamento. E vou alterar essa opção aqui de Radius. Pronto. Agora, o que é que eu preciso fazer para que esse cilindro movimente esse objeto aqui de modo prático? Eu seleciono o objeto cúbico e com Shift seleciono o objeto cilindro. Eu vou usar aqui o recurso mais simples que a gente está acostumado a usar. É o recurso Ctrl J. Por que isso? Quando eu selecionei o primeiro objeto e em seguida selecionei o segundo objeto, o objeto último é chamado de objeto ativo. Ele vai ter um contorno com a cor mais clara. Então notem que aqui tem os dois objetos na outline. Quando eu utilizar o Ctrl J, o último objeto que foi selecionado é que receberá o ponto de origem do primeiro objeto selecionado e fará a junção entre as malhas. Então, usando aqui o Ctrl J,
repare que o ponto de origem do objeto cúbico que eu chapei vai passar para o ponto de origem do objeto cilíndrico na posição do objeto cilíndrico. Agora fica fácil eu selecionar o objeto cilíndrico e aqui eu posso utilizar o RZ para fazer a movimentação de modo prático, utilizando essas duas combinações. Aí eu poderia rotacionar isso para fazer de modo diferente? Posso. Se eu quiser, eu seleciono o objeto, utilizo aqui o RY90, repare que ele mudou a posição, só que aqui a rotação vai se basear por quem? Pelo eixo X. Rx, tá aí, ó, o efeito. Quero criar uma duplicata dele. Shift D e vou correr pelo eixo X. Deixar a duplicata aqui. Esse objeto vai ser movimentado com esse objeto. Uso Ctrl P, Object. Então, se eu selecionar esse daqui e utilizar o RX, note que o objeto que foi copiado, ao seu lado está fazendo as mesmas manipulações que o objeto original, que foi o primeiro, devido ao grau de parentesco que eu criei entre ambos. Fica então aí uma ideia para que vocês possam aproveitar para certos tipos de efeitos que vocês queiram fazer aí junto ao projeto de vocês. Até o próximo tutorial.